Continuando com o estudo do livro Eclesiastes. Hoje, capítulo 2. Eu disse a mim mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Nós vimos que Salomão buscou de todas as formas a felicidade, exatamente como as pessoas nos nossos dias. Seja feliz, viva feliz, faça o que te faz feliz. Então, desde que o mundo é mundo, as pessoas querem ser felizes. Mas também isso era vaidade. A pessoa queria ser feliz para mostrar para os outros que ela era feliz e que os outros não eram felizes. Então, vaidade é nesse sentido, é sempre no sentido de tu estar acima, à frente dos outros. O que é vaidade? É um sinônimo para algo fútil, fugaz. Lembra? Temos sempre que lembrar desse conceito de vaidade aqui em Eclesiastes. 2. Concluir que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Isso aqui é uma das coisas que as pessoas piram. Por quê? Os momentos mais difíceis da nossa vida são momentos de dor, de sofrimento. E sim, nós gostamos de alegria, gostamos de rir, mas quando que tu mais cresceu? Foi quando tu estava rindo? É isso que mudou a tua vida? Eu lembro que uma vez nós saímos de férias e nós ficamos no hotel e sabe aqueles quando fica tudo incluído e tu nem sabe o que tu vai usufruir? E tinha um show de humor e nós nem sabíamos, porque a gente nem tinha se agendado, se organizado e fomos. E não sei quantas horas, 2, 3 horas, rindo. Aí eu te pergunto, tu sai de lá, tu riu, foi bom, tá? Relaxou. E aí, o que mudou a tua vida? É isso que ele está dizendo. É uma tolice e não serve para nada. Agora, pensa no teu sofrimento. Eu que já compartilhei com vocês, né? Naquela série, versículos que marcaram a minha vida, que eu compartilhei com vocês muitos momentos difíceis da minha vida. Quantas lições eu tive. Eu aprendi, me tornei a pessoa que eu sou nos momentos de risada, de alegria ou nos momentos de dor, de tristeza, de humilhação, de reflexão. Quando que a gente se torna mais humilde, mais paciente? Não é nos momentos difíceis? Então, tu tá vendo como se a pessoa não rejeitar, ela vai entender o que ele tá querendo dizer. E sim, as pessoas que fazem humor é só para entreter os outros. Só para passar o tempo. E ele, como rei, a gente sabe que tem o bobo da corte que fazia palhaçada, um monte de coisa. Porque a pessoa tem que ser feliz. A pessoa tem que estar rindo, a pessoa tem que estar bem. E aí, o que mais bomba nas redes sociais, na internet, em tudo? É as brincadeiras, é as palhaçadas, porque isso não leva a nada. Não quer dizer que tu tem que ser triste, quer dizer que tu tem que entender a diferença entre as duas coisas. Voltando ao que nós falamos ontem, o ônus e o bônus, analisando a tensão entre todos os sentimentos conflitantes. Se tu tá assistindo hoje, não assistiu o número 1, volta no vídeo 1 para tu entender a introdução de Eclesiastes. Então aqui tem um baita de um exemplo, ó. O riso é uma tolice e a alegria não serve para nada. Aí tu vai dizer, mas e a alegria não é fruto do Espírito Santo? Claro, espiritualmente, sim, mas nós estamos analisando aqui a vida, o mundo e as pessoas. Ele está seguindo um raciocínio. Se tu me acompanhar até o final, tu vai entender onde que ele quer chegar. Mas vamos por partes, né? 3. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho,
sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Ele se fez de laboratório. Aí tu vai dizer, mas eu li em Provérbios o conselho da sabedoria de que não deveria beber, se embriagar, bebida forte. Por isso que é importante a gente estudar Eclesiastes na sequência de Provérbios. Por quê? Ele não está se contradizendo, a Bíblia não está se contradizendo. Ele está dizendo que tem algum efeito, tem algum sentido nas pessoas beberem. Eu vou dizer, eu não bebo, nunca bebi e não preciso de bebida. E, tipo, quando alguém meio que me constrange para provar alguma coisa, eu digo que eu tenho uma veia aqui que começa a pular. Sou muito sensível para qualquer tipo de bebida, de remédio, enfim, tem várias questões. E eu pergunto para as pessoas, por que tu bebe? Sem nenhum. Eu pergunto, por que tu bebe? Eu também já fiz isso, porque a bebida, o álcool, no caso ele falou o vinho, isso encanta a humanidade. Lembra da história de Noé? Noé era um homem justo, temente a Deus, construiu a arca, obedeceu. Meu Deus, olha o que ele fez. Ele ficou construindo enquanto não caiu uma gota de água do céu, de chuva. E depois que ele venceu tudo, o que ele fez? Ele plantou uma vinha e se embebedou e deu toda aquela história. Se tu não viu, assiste o vídeo. E aí a gente fica pensando, por que o ser humano se prostra diante do álcool, se prostra diante da bebida? Por quê? Então, o que ele falou aqui? Ele queria se apoderar da loucura. Ele queria descobrir o que os homens podem fazer. Seria um laboratório. Ele se fez de cobaia. Agora, eu não preciso... eu tenho que cuidar do que eu ia falar. Eu ia falar uma coisa que eu não posso falar aqui. Tu não vai fazer uma coisa errada porque o outro faz errado, né? Tu não vai repetir aquele comportamento errado. Tu pode ver o comportamento errado e aprender. Não, isso é mal. Então, no meu caso, eu não preciso e nem precisei beber para saber que a bebida faz mal. Então, o que ele está explicando aqui? Que sim, tem algo que faz as pessoas buscarem. Durante os poucos dias da sua vida, as pessoas buscam um contentamento, uma alegria, um prazer na bebida. Porque vem a sua vida muito vazia. Precisam desse subterfúgio. 4. Empreendi grandes obras. Construí casas e plantei vinhas para mim. Então, o que ele está dizendo? Eu não sou um fracassado. Eu sou alguém de sucesso, vitorioso. Eu fiz tudo isso. Ele vai começar a contar. Fiz jardins e pomares para mim e neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Então, ele está mostrando que ele se envolveu com tudo. Fiz para mim tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Eu amo árvores, já falei também. Então, nós sabemos do poder que é se conectar com a natureza. Então, ele está falando que ele também fez isso. Ele também fez isso. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Isso deve ser uma coisa maravilhosa, né? Porque tu prosperou, tu comprou um escravo que acabou te dando mais escravos, né? Saiu barato aquela compra pelo escravo. Acho que é isso. Quer dizer que ele lucrou, né? Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. No vídeo eu falo que ele era assim obcecado por cavalos. Ele tinha uma questão de acúmulo, de ter tudo. E aqui a gente está entendendo, ó. A gente está entendendo. Amontoei também para mim prata e ouro. Vamos substituir amontoei por acumulei, que eu falei, acumulou, né?
Jesus disse: não acumuleis para vós tesouros aqui na terra. Então, amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele fez tudo o que tinha que fazer para poder dizer que ele era feliz, que ele estava realizado, que ele era próspero, que ele tinha sucesso. Então, todos os símbolos de status, de poder, de riqueza, de prosperidade, Salomão teve. Ele experimentou de tudo, tudo. E nós vimos que ele teve 700 mulheres, né, esposas, e 300 concubinas, né? Assiste o vídeo, se tu não assistiu. 9. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Então, olha o que ele diz, a minha sabedoria nunca me abandonou, né? Aí tu vai dizer assim, mas não era a sabedoria dele. Deus deu para ele sabedoria, mas ele buscou mais e mais sabedoria, e ele se engrandeceu. Ele se tornou o rei mais rico e próspero e conhecido de Israel. Eu não quero ficar me repetindo, né? Mas a história de Salomão tá bem descrita no vídeo. 10. Tudo aquilo que os meus olhos... Olha, eu comentei sobre esse versículo. Ó, tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era recompensa por todas elas, que é essa minha teoria. Ele se largava ao prazer, se entregava ao prazer para se refazer, compensar tudo que ele trabalhava, tudo que ele pensava, tudo que ele estudava, tudo que ele fazia. Então, o fruto do trabalho de Salomão, do penoso trabalho, do penoso labor, era usufruir, desfrutar de todo o prazer possível. Tudo que existia, ele experimentou. E aí tu vai ver que hoje, na sociedade, é a mesma coisa. O homem entrega a si mesmo, os seus desejos, suas vontades, é isso que ele busca. Ele busca prazer em qualquer área. É o que dorme demais, é o que come demais, é o que bebe demais, é o que tem relações íntimas demais, é o que usa drogas, é o que trabalha demais, quer dizer, tudo aquilo que excede o normal. A pessoa busca, ela adquire, né? A gente chama de adicção, quer dizer, ela coloca, ela acumula aquilo ali, porque o vazio, vocês já vão entender, né? O vazio que o ser humano carrega não consegue ser preenchido com coisas deste mundo. E mesmo o rei Salomão passou por isso. O homem mais rico do mundo se entedia. Também as pessoas mais ocupadas e realizadas, se elas não tiverem o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, a presença do Deus eterno, elas nunca vão se satisfazer, elas nunca vão encontrar descanso. Considerei, 11, considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Porque é isso que acontece, a pessoa bebe, ela não fica realizada, completa, plena, feliz, não. Acaba o efeito, ela precisa beber mais. A que come, ai, ela vai ter que comer mais amanhã. O que usa drogas, ele começa com uma droga, depois é duas, é três, a maioria morre, né? Muitos morrem de overdose, por quê? Porque querem a dose maior, mais. Pensa, analisa tudo, tu vai ver que é sempre isso. A beleza, a riqueza,
É tudo correr atrás do vento, é buscar algo externo para uma necessidade interna. A alma humana, o espírito humano precisa de Deus. O vazio que nós temos é do tamanho de Deus. Então, tu não vai conseguir preencher esse vazio se não for com o próprio Deus, com o seu Filho, com o seu Espírito, com a sua palavra. O contentamento não vem das coisas, não vem de tudo isso que ele falou aqui. O contentamento é uma pessoa que habita em nós, que vive conosco, que nos conecta de volta com o Criador, lá com o jardim. E as pessoas que buscam desesperadas, passam uma vida buscando e nunca encontram. Porque é correr atrás do vento e nenhum proveito havia debaixo do sol. Tudo é vaidade. É para dar um certificado, para atestar para os outros o sucesso. Ah, sim, eu tenho 200 pares de sapato. Ah, eu só tenho 1 ou 2. Então, eu sou muito mais importante. Ah, eu tenho não sei quantos milhões. Eu tenho casas, eu tenho isso. As pessoas, elas vão mostrando, celular, carros. Sempre é o material. Ah, ela é linda, perfeita, ela é uma obra de arte, uma escultura, né? A beleza. Não quer envelhecer, não quer ter ruga, não quer ter cabelo branco. Enfim, é sempre buscando algo para dizer: eu sou perfeita, eu sou um sucesso, eu sou feliz, eu sou realizada, eu sou rica. Sei lá o que a pessoa busca. Ah, eu sou inteligente também. Tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. 12. Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que outros já fizeram. É muito interessante isso aqui, porque quando Deus falou para Salomão que o reino ia ser dividido, ele não deu bola. Ah, não vai ser nos meus dias? Ah, que bom. Ele não estava se preocupando que ia ser no filho dele, no reinado de Roboão. Então, ele estava tão entediado, tão desmotivado, era tão sem graça tudo aquilo, que o que ele diz? O mesmo que outros já fizeram. Tudo que o pai dele fez, ele considerou que ele fez muito mais do que vocês viram. Humildade não tinha aqui. Ele falou que ele superou todos os reis de Israel, todos que reinaram em Jerusalém. Então ele estava falando do pai dele, de Davi, né? Só que o Senhor Jesus disse que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio. Então assim, ó, tu tá entendendo o que o saber faz? Como o saber ensoberbece? Como a pessoa se acha? Como a pessoa fica distante? E sim, ele pediu a Deus isso, mas ele tinha que temer a Deus, né? Guardar os mandamentos, andar nos caminhos do seu pai. 13. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. Glória a Deus, né? Que bom que ele percebeu isso. Mas agora, olha o que ele vai falar. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. O que ele está falando aqui? Ele viu que ser sábio é melhor do que ser tolo. Foi o que nós aprendemos estudando Provérbios. Agora, ele percebeu que Deus criou tanto um quanto o outro. E que depende de Deus o abrir os olhos ou ficar com os olhos fechados. Ó, contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Todos nós
seres humanos, criaturas de Deus, dependemos de Deus. Não está em nós. Na nossa carne não habita bem algum. Se somos sábios, é porque Deus nos deu a sabedoria. E se somos tolos, podemos deixar de ser tolos se buscarmos a Deus. Então, Deus é que resume tudo e que reúne tudo. Todas as coisas convergem para Deus. Tudo que foi feito para Deus, por Deus. Ele estava entendendo o vazio da existência, ou o vazio de uma existência sem Deus. Um tolo e um sábio. Sem Deus? Tu pode ser sábio sem Deus? Óbvio. Quantos sábios são ateus? Quantos fizeram coisas maravilhosas pela humanidade e se recusam a crer no Deus? Pessoas que tu não acredita, de tão maravilhosas, de tão queridas, de tão especiais, mas elas não creem em Deus. Elas não dão glória a Deus. Então, sim, tanto o sábio quanto o tolo dependem de Deus. 15. Todos nós, né, precisamos de Deus. Aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Ele chegou um momento que ele se deu conta de que diante de Deus, ser tolo ou ser sábio, tanto faz. Todos nós precisamos de Deus. Ó, o que adianta então ser sábio? Vamos todos morrer? A Bíblia diz, se tu és sábio, é para ti, né, que tu és sábio. Nós vimos isso. É para tu viver uma vida melhor. É para te ajudar. O próximo, várias coisas. Mas diante de Deus, existe sabedoria? Existe força? Existe poder? Deus é tudo em todos. Se estamos vivos, se respiramos, é porque Deus assim permite. 16. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Ah, o sábio morre do mesmo modo que o tolo. Isso é o fim da vida, né? Tu pensa assim, um exemplo, a cruz. Jesus era inocente e ele morreu como? Numa cruz. E dos seus lados, na direita e na esquerda, quem que estava ali? Criminosos, bandidos, culpados, morreram do mesmo jeito. Aí tu vai dizer, não, mas não dá para comparar. É o sentido de que tu vai num cemitério, tu vê aqueles túmulos enormes, todo aquele poder, e aí tu vê uma sepultura, sei lá, uma gaveta, mais simples. Que diferença faz? Não morreram? É isso, é pensar sobre as coisas, é tu começar a refletir que isso sim, muitas vezes é vaidade, tu não faz aquilo por nenhum outro motivo, a não ser para se engrandecer diante das pessoas. A morte, ela é democrática, ela não poupa ninguém, todos nós morreremos. Todos nós pereceremos. É isso que vai acontecer com todo ser vivo. Aí a Bíblia diz, nem todos dormiremos, porque num piscar de olhos, né? Abrir e fechar de olhos. Por quê? Porque nós esperamos a vinda do Senhor Jesus. Então, aquela geração que ficar aqui, ela não vai morrer do jeito que todo mundo morre, mas esse abrir e fechar de olhos vai ser a morte para essa pessoa, porque o Senhor Jesus veio. Então, o que é a morte para nós? É a gente fecha o olho aqui e abre na presença de Deus, na presença de Jesus. Então, a morte iguala a todos.
todos vão morrer. O mais pobre, o mais rico, o mais sábio, o mais tolo. Mas isso não é para nos dar desespero. Isso é para nós termos os pés na terra. Tipo assim, no teu lugar. Tu tem que saber quem tu é. Tu tem que ter consciência que tu é pó da tua miséria, da tua dependência, da tua carência de Deus. Ele se deu conta. Ele se deu conta. Por isso perdi o gosto. 17. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ó, esse é um dos versículos que as pessoas dizem, olha o pessimismo, olha, ele estava deprimido. Então, quando ele diz perdeu o gosto da vida, por quê? Porque ele experimentou tudo. Não tinha novidade para ele, não tinha nada que fizesse sentido para Salomão. 18. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. Olha só, era o Roboão. E olha o que aconteceu. Foi dividido, perderam tudo. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Salomão não seguiu isso. Ele não, assim como Davi fez tudo para deixar para Salomão, Salomão não se preocupou, porque ele estava desgostoso com tudo isso. O lucro, os dividendos, a herança, o patrimônio, tudo que ele construiu, ele não ia usufruir, porque ele ia morrer, como todos os mortais, né, morrem. E aí o que aconteceu? Ia ficar para quem? Para o filho dele, para o vivo. E ele pensou assim, mas eu tô trabalhando tanto para deixar para ele. Só que o pai dele tinha feito isso e ele não aceitou, vamos dizer assim, não suportou a realidade da vida, né? E ele perdeu o gosto. 19. E quem pode dizer se ele será um sábio ou tolo? Foi bem tolo. Vamos contar para Salomão que Roboão foi bem tolo, foi extremamente tolo. No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Pensa que isso é um pai falando do seu filho. E que nós estudamos em Provérbios que a alegria do pai são os filhos e os filhos dos seus filhos, quer dizer, os netos. E acabou. Israel foi dividida. E olha o que nós estamos vendo hoje. Também isso é vaidade. 20. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. É como se ele tivesse entregado os pontos. Chega disso. Por que eu tô me cansando? Se eu vou morrer, vai ficar tudo pro meu filho, né? Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade, grande mal. O que ele queria? E que muitos hoje em dia estão usando esse lema. Que cada geração tem que construir a sua história. Que é essa coisa de tu deixar tudo para a próxima geração faz com que essa geração seja fraca. Então, pais fortes criam filhos fracos. E aí, filhos fracos têm seus filhos e eles se tornam fortes, porque eles estão vendo aquela fraqueza e eles querem fazer diferente. E eu já falei sobre isso aqui também, que é uma ação reativa. Então, o que Salomão estava falando aqui? Exatamente isso. Ele estava dizendo, por que eu vou me matar tanto? Vou dar tudo de mão beijada? E foi mais ou menos o que aconteceu, só que nem foi mão beijada para o Roboão. Foi muito triste a história de Israel depois que Salomão morreu. 20, então ele fala, isso também é vaidade, grande mal. Vamos lembrar da vaidade? Ilusão, fugaz, transitório.
22. Aí eu vou ler do 22 até o final, tá bom? Porque é um assunto só. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Então, o que ele está falando aqui? Qual é a conclusão que ele nos dá, nos brinda no final deste capítulo? De que sem Deus nada funciona, nada é pleno, nada tem valor. Sem Deus, sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus, o que é a vida? O que é a vida? É comer, beber, trabalhar? Comer, beber, trabalhar, dormir? Isso é a vida? Nós sabemos que não, que a presença de Deus é que dá sentido para a vida. Então, o que a maioria das pessoas estão fazendo? Correndo atrás do vento. Correndo atrás de coisas vãs, do vil metal. O coração das pessoas está nessas coisas passageiras, fúteis, fugazes, transitórias, ocas, vazias. O problema não é tu comer, o problema não é tu beber, o problema não é tu dormir, não é tu trabalhar. É o teu coração estar em tudo isso. É tu não ter a presença de Deus, a bênção de Deus. Nós estamos estudando a palavra de Deus para conhecermos mais e mais da revelação de Deus, de quem é Deus. Então, Ele é que escolhe quem Ele quer agradar, abençoar, prosperar. Aquele que tem o coração em Deus, usufrui de tudo, como de uma pessoa que não tem. E também muitas vezes sofre as mesmas coisas. Deus manda o sol sobre justos e injustos, a chuva sobre bons e maus. Palavras do Senhor Jesus. Mas aquele que recebe a chuva ou o sol, mas tem Jesus no coração, é muito mais feliz. Porque não vive uma existência sozinha, vã, vive com Deus.